A paz de Cristo, amados. Daqui é o vosso bem-amado Pastor Francisco Seca. Viemos através da emissão A Verdade. E hoje estaremos falando sobre o tema Por que 4 Evangelhos. Nós estaremos, queridos e amados, a partilhar com os amados sobre este tema. Por que 4 Evangelhos? Uma vez que existem outros evangelhos que surgiram, mas que, portanto, não puderam fazer parte da Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada temos apenas 4 evangelhos. Os outros evangelhos que surgiram foram considerados de apócrifos, uma vez que não foram aprovados segundo o cânon. A palavra cânon é uma palavra grega que quer dizer uma regra, uma medida que realmente foi constituída para que se pudesse medir, para que se pudesse aprovar ou reprovar os livros que, portanto, seriam considerados apócrifos e que não passariam a fazer parte da Bíblia Sagrada. E hoje nós temos alguns evangelhos apócrifos. O evangelho segundo escreveu Judas, não o Judas Tadeu, o Judas Iscariote mesmo. Temos também o evangelho de Tomé. Nós temos, queridos e amados irmãos, evangelhos que surgiram mais, que portanto passaram a ser considerados apócrifos e não puderam então fazer parte da Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada nós temos apenas 4 evangelhos. Deus permitiu assim, segundo a sua soberania, para que existisse simplesmente 4, queridos e amados irmãos, evangelhos, e não 6, não 5, nem 7, nem outro número quer que seja. Deus permitiu somente, segundo a sua soberania, que 4 evangelhos façam parte, queridos e amados irmãos, da palavra do Senhor. E portanto dali nós estaremos explicando por que 4 evangelhos, por que não os outros também, por que somente 4, e por que Deus realmente permitiu, segundo a sua soberania, que existissem somente 4 evangelhos. E nós estaremos lendo na palavra de Deus no livro do Êxodo. E nós temos sempre pelo costume que quando nós vamos ir para falar sobre alguma temática, começamos sempre no Antigo Testamento. Porque o livro de Job, capítulo 8, versículo 8, vai nos dizer que nós somos a geração de hoje e, portanto, nós precisamos de consultar as gerações passadas. Entenda que gerações passadas não deve ser compreendida em português, verdadeiramente fala da lei dos salmos e dos profetas. Porque sendo nós uma geração atual, nós precisamos de consultar as gerações passadas. Entenda, queridos e amados irmãos, que Job viveu muito antes de Moisés. E existe uma defasagem de mais de 1000 anos entre, queridos e amados irmãos, o tempo entre Job e Moisés. Porque Job, portanto, era contemporâneo de Abraão. Entenda ainda melhor, querido e amado irmão, que quando realmente a Bíblia nos vai dizer que consulta as gerações passadas, entenda, a Bíblia vai dizer no livro de Mateus acerca dos 3 grupos de 14 gerações, de Abraão até Davi, de Davi até a deportação para a Babilônia, e da deportação para a Babilônia até o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas, portanto, são as gerações passadas. E do Senhor até nós somos a geração atual. Nós temos, queridos e amados irmãos, a geração atual. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer que até que o Filho do Homem volta, até que o Filho do Homem venha, esta geração não passará. Dali nós entendemos que nós somos da mesma geração que os Pedro, da mesma geração que os Paulo, da mesma geração que os Filipes e tantos outros. Nós somos da mesma geração, porque nós somos da geração atual. E tudo quanto nós, queridos e amados irmãos, devemos fazer, realmente devemos procurar consultar as gerações passadas, a lei, os salmos e os profetas. Você vai entender ainda que quando Pedro vai se levantar no livro de Atos capítulo 2, ele vai dizer que isso estava predito no livro de Joel. Queremos, queridos e amados irmãos, dali explicar que Pedro havia consultado as gerações passadas, porque ele vai fazer uso de uma passagem de Joel. E nós entendemos ainda que quando Paulo vai escrever o livro de Hebreus, ele vai, queridos e amados irmãos, falar sobre o tabernáculo. E desta feita ele havia consultado as gerações passadas. E dali, queridos e amados irmãos, é muito necessário que quando nós
passamos a tomar qualquer temática, passamos, queridos e amados irmãos, a consultar as gerações passadas e vir explicar o pensamento do eterno escondido ou oculto nos escritos das gerações passadas. Entenda ainda que quando o eunuco vai ser encontrado por Filipe no livro de Atos, penso capítulo 9, Atos, penso que capítulo 9, se a memória... Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Queridos e amados irmãos, nos falam ali acerca do eunuco. E quando o Filipe foi até ao lugar em que o eunuco estava, a Bíblia nos vai dizer que o eunuco estava lendo numa das passagens do livro de Isaías. E ele vai perguntar a Filipe se o profeta falava dele mesmo ou de uma outra pessoa. E portanto Filipe vai começar a lhe explicar desde aquela escritura, vai portanto, queridos e amados irmãos, lhe falar de Cristo, começando daquela escritura. Quer dizer que aquela escritura, queridos e amados, falava do Cristo. E Filipe vai se usar a partir daquela escritura, e ele vai se usar de outras escrituras mais, para portanto explicar que verdadeiramente, queridos e amados, as gerações passadas verdadeiramente falavam acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Compreenda ainda, queridos e amados, o Senhor vai dizer que ele não veio para quebrar a lei, mas ele portanto veio para cumprir. O que nós estaremos falando hoje, estaremos pegando uma ideia a partir do Antigo Testamento para nós explicarmos, queridos e amados, sobre o porquê dos 4 evangelhos. Por que 4 evangelhos? Compreenda ainda, nós falamos sempre que quando Satanás veio tentar Jesus, ele veio com o está escrito. E portanto Jesus lhe disse, está também escrito. Compreenda que o está também escrito é a explicação do está escrito. Precisamos, queridos e amados, consultar as gerações passadas e portanto dali começarmos a vir explicar como realmente essas coisas todas têm realmente a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler no livro de Êxodo capítulo 22, Êxodo 22, no seu versículo 1, que diz assim: se alguém furtar boi ou cordeiro e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e por um cordeiro 4 cordeiros. Queridos e amados, compreenda algo. A Bíblia está nos falando aqui de forma clara que se alguém furtar um boi ou um cordeiro, vender ele ou matar ou degolar, que é a linguagem aqui nós somos usados, por um boi ele vai restituir 5 bois, mas por um cordeiro ele vai restituir 4 cordeiros. Em primeiro lugar, nós vamos procurar explicar quem verdadeiramente no Antigo Testamento foi tanto degolado e tanto vendido. E dali, queridos e amados irmãos, fazermos outras quedas livres para portanto nós explicarmos como realmente isso tem a ver com o Senhor. Eu vou ler a partir eu vou ler no livro de Gênesis, capítulo 37. E vou começar a ler a partir do versículo 29, que diz assim: tornando, pois, Rúben a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos e tornou os seus irmãos e disse: o moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E a enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta-feira o comeu, certamente foi despedaçado José, certamente foi degolado José. Queridos e amados, compreenda que
Os irmãos de José vão, portanto, fazer isso. Nós já falamos aqui muito. Quando José está vindo, tudo isso nós já falamos nas gravações passadas. Entenda, queridos e amados, que eles vão tomar a roupa de José, vão tomar as vestes de José, vão, portanto, matar um cabrito e vão tingir a roupa de José no sangue. E vão, portanto, enviar para Jacó. E quando Jacó vai receber as vestes, diretamente vai começar a chorar por José, pelo fato dele ter pensado na sua ideia que uma besta fera degolou José. E, queridos e amados irmãos, ele, portanto, começa a chorar. Literalmente falando, nós entendemos, queridos e amados, que fora realmente um animal que havia sido morto. Foi um cabrito que havia sido morto e a roupa de José foi tingida, queridos e amados irmãos, no sangue do cabrito. Mas na revelação nós dissemos que verdadeiramente José morreu. Porque, queridos e amados, quando Jacó vai receber a roupa tingida de sangue, ele diretamente vai entender que José, queridos e amados irmãos, morreu. E verdadeiramente José morreu. Na revelação José morreu porque o animal, queridos e amados irmãos, identifica a morte, queridos e amados, de José. Uma vez que Jacó viu a roupa do filho, e a roupa fala da identidade, a roupa também fala da própria pessoa. Quando Jacó viu a roupa de José, diretamente ele estava vendo José morto, porque ele via a roupa tingida com sangue. Dali, queridos, explicamos que verdadeiramente José, na revelação, foi degolado, foi morto, e Jacó nos vai ajudar dizendo que uma besta feira o encontrou e o degolou. E entenda ainda, querido e amado, a Bíblia vai dizer que passando os ismaelitas e a caravana dos midianitas, portanto, os irmãos de José vão vender José. E eles vendem José, queridos e amados, a partir do versículo 27 de Gênesis 37. Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Queridos e amados, daqui chegamos numa pequena conclusão. Entendemos que José é ele que foi tanto degolado quanto vendido. José foi tanto degolado quanto vendido. Esta é já, queridos e amados irmãos, uma testemunha para nós entendermos no Antigo Testamento alguém que realmente foi tanto degolado quanto vendido, para nós explicarmos bem Êxodo capítulo 22, versículo 1, em que vai dizer que se o cordeiro for degolado ou vendido, deve, portanto, se restituir 4 cordeiros no lugar de um cordeiro. Queridos e amados, prestem atenção, porque nós vamos entender a partir dessa lei que os 4 cordeiros estão a explicar um cordeiro. Presta muita atenção. Os 4 cordeiros são restituídos no lugar de um cordeiro. Um cordeiro que foi degolado e foi morto. Um cordeiro que foi degolado e foi vendido. Mas na restituição estão a nos restituir 4 cordeiros. Quer dizer, esses 4 cordeiros explicam o um cordeiro que foi tanto degolado quanto vendido. E nós estaremos lendo na palavra do Senhor para agora, queridos e amados irmãos, demonstrarmos como verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, que verdadeiramente fala de José, porque José é um grande tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo também, nós vamos provar pela palavra de Deus que realmente ele foi tanto degolado quanto vendido. Livro de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 15. Vou começar a partir do versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vos entregarei.
e eles lhe passaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Entenda, queridos e amados irmãos, que essa é uma passagem que nos atesta de que verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo foi vendido. E entenda ainda, amado, que na cruz o nosso Senhor Jesus Cristo foi morto, portanto foi degolado. Entenda que Jesus Cristo é Ele que é o verdadeiro José, que foi tanto vendido quanto degolado. Queridos irmãos, nós estamos a procurar explicar com toda a calma para nós, portanto, deixar claro, claríssimo aos amados. Verdadeiramente José explica o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi tanto vendido quanto degolado. Agora devemos explicar como realmente o Senhor, Ele é o Cordeiro, porque Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer no livro de João, capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daqui nós pegamos já uma declaração que nos atesta de que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. E nós podemos ainda saltar no versículo 36 de João 1, que diz: e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Quer dizer que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus. E quando no livro de Êxodo vão nos dizer acerca do Cordeiro, que realmente é vendido e degolado, e no lugar desse Cordeiro que é vendido e degolado, deve ser restituído 4 cordeiros, verdadeiramente fala do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro que foi tanto vendido quanto degolado. Mas só que na restituição daquele Cordeiro que foi vendido e degolado, deve ser restituído 4 cordeiros. Quer dizer que os 4 cordeiros explicam o um Cordeiro que foi vendido e degolado. Dissemos que esse Cordeiro que foi vendido e degolado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Os 4 cordeiros explicam o um Cordeiro. Nesse caso nós temos 4 evangelhos que explicam o um Cordeiro, porque os 4 evangelhos falam do nosso Senhor Jesus Cristo. Os 4 evangelhos explicam o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amados, agora começa a entender por que somente 4 evangelhos. 4 evangelhos porque, aleluia, na morte e na venda de um cordeiro, deve ser restituída 4 cordeiros. E passamos a dizer que 4 cordeiros explicam o um cordeiro. Nós temos 4 evangelhos que explicam o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é verdadeiramente o cordeiro que foi tanto vendido quanto degolado. Agora nós vamos começar a aprofundar para nós, portanto, queridos e amados irmãos, fazer sair outras coisas mais. Nós vamos ler no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 26. Desculpa. Êxodo 26. Vamos ler o versículo 36. Êxodo 26, 36. Diz assim a palavra do Senhor: farás também para a porta da tenda uma coberta de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, de obra do bordador. Daqui, queridos e amados irmãos, nós vemos quando Deus está dizendo a Moisés para ele fazer o tabernáculo, Deus vai dizer a ele para na porta do tabernáculo ele colocar uma cortina que seria constituída de 4 cores. E nós já falamos um pouquinho sobre essas 4 cores quando nós falamos na gravação passada sobre José, a porta do tabernáculo. E queridos e amados, nós dali entendemos que verdadeiramente as 4 cores falam, queridos e amados irmãos, de 4 coisas no Senhor. Quer dizer que as 4 cores explicam o Senhor. Da mesma forma que os 4 evangelhos explicam o Senhor. Da mesma forma que os 4 cordeiros devem explicar o cordeiro que foi vendido e degolado. Queridos e amados, compreenda algo. Porque os 4 evangelhos, começando do evangelho de Mateus até o evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, verdadeiramente faz um paralelo com essas 4 cores. E nós estaremos, queridos e amados irmãos, explicando e procurando de todas as medidas para fazer os amados entender como essas 4
essas 4 cores realmente explicam os 4 evangelhos. E depois nós vamos saltar, vamos dar uma queda livre no livro do Apocalipse, para nós irmos identificar os 4 animais que, portanto, queridos e amados irmãos, estão ali ao redor do trono. E vamos, portanto, queridos e amados irmãos, fazer um salto no livro de Apocalipse. Portanto, por agora, entenda. 4 evangelhos realmente são explicados nas 4 cores. Entenda. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus Cristo como o Rei. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus Cristo como Rei. E, portanto, o Rei ou o reinado fala da cor púrpura. Porque a cor púrpura é a cor do reinado. Queridos e amados, compreenda-me perfeitamente. A cor púrpura fala do reinado. A cor púrpura é a cor do Rei. Por isso é que púrpura fala do Evangelho de Mateus. De seguida nós temos o Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos nós somos apresentados Jesus, o homem perfeito. Nós somos apresentados Jesus, queridos e amados irmãos, o homem perfeito que realiza milagres. Porque nós sabemos que o Evangelho de Marcos foi realmente escrito para os gentios. E também o Evangelho de Marcos é chamado de Evangelho Petrino, uma vez que Marcos era moço de Pedro. E entenda, queridos e amados irmãos, que Pedro teve uma grande influência no Evangelho de Marcos, porque foi Pedro que, portanto, testemunhou a Marcos sobre o historial de Jesus, e Marcos, portanto, escreve o seu evangelho. É um dos homens que escreve o evangelho, um dos evangelhos, portanto, que não esteve com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi simplesmente uma testemunha auricular, não foi uma testemunha ocular. Entenda, amado, que realmente Marcos nos fala de Jesus, o homem perfeito. E a perfeição nos fala da cor branca, porque a brancura nos fala realmente da perfeição. Então a cor branca fala do Evangelho de Marcos, porque no livro de Marcos somos apresentados Jesus, o homem que realiza milagres, o homem perfeito. Portanto, Marcos, queridos e amados irmãos, ele liga-se com o Evangelho, queridos e amados, se liga com a cor branca. Dali, queridos e amados irmãos, vamos agora falar da cor carmesim, a cor vermelha. A cor vermelha, queridos e amados irmãos, se depara ou se iguala, faz um paralelo com o Evangelho de Lucas, uma vez que no Evangelho de Lucas somos apresentados como Jesus Cristo, ele é o homem, eis o homem. Jesus Cristo, ele é o homem, e portanto nós encontramos isso no Evangelho de Lucas, e é através dele, do facto dele ser homem, que no entanto morreria, aleluia, vertendo o seu sangue na cruz. Do jeito que João capítulo 1 versículo 14, a Bíblia vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele, portanto, era um ser humano, porque pelo fato de ser ser humano ele viveria e morreria no nosso lugar. Falamos sempre aqui sobre a morte vicária, a morte substitutiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo homem, ele tomou o lugar dos homens. Dali, queridos e amados irmãos, explicamos que a cor carmesim faz um paralelo com Lucas. E, portanto, a cor azul faz um paralelo com João, uma vez que no Evangelho, segundo escreveu João, nós somos apresentados Jesus na sua natureza divina. E a cor azul é a cor dos céus, é a cor que fala da divindade, é a cor que fala de Deus. Livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nos fazem aqui uma apresentação da genealogia divina do nosso Senhor Jesus Cristo, e nos dizem que realmente ele é Deus. E o Evangelho de João faz um paralelo com a cor azul, uma vez que a cor azul fala da divindade, pois é a cor dos céus, e o Evangelho de João apresenta Jesus Cristo como Deus. Entenda, queridos e amados irmãos, que os 4 evangelhos falam de uma só pessoa. Os 4 evangelhos, aleluia, explicam uma só pessoa. Por isso é que nós estamos a dizer que os 4 cordeiros, queridos e amados irmãos, explicam o um cordeiro que foi vendido e degolado. Os 4 cordeiros verdadeiramente foram restituídos no lugar do um cordeiro. Dali, queridos e amados, fomos fazer o paralelo entre as 4 cores da cortina da porta do tabernáculo com os 4 evangelhos. E nós vamos, queridos e amados irmãos, dar um salto agora no livro do Apocalipse.
Apocalipse capítulo 5, penso. Apocalipse 5. Ok? Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. Vou voltar agora, Apocalipse capítulo 4. Vou ler a partir do versículo 6 ao versículo 7. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um boi, e o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Queridos e amados, compreenda que esses 4 animais realmente se encontravam em torno do trono, se encontravam ao redor do trono. Entenda que esses 4 animais explicam o que está sentado no trono. Presta muita atenção, amado. Por isso é que primeiro fomos ler no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, em que a Bíblia nos vai dizer que o Cordeiro estava sentado no trono. E ao redor do trono existem esses 4 animais, e nós estamos a dizer que esses 4 animais explicam o animal que está no trono. O animal que está no trono é um quê? É um cordeiro. E presta atenção, vamos repetir a leitura. 5, 6. Apocalipse capítulo 5, 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais no meio do trono, no meio dos 4 animais. Quer dizer que os 4 animais se encontram ao redor do trono. No meio agora do trono se encontra o cordeiro, que está a nos dizer aqui. E dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido degolado. como havendo sido morto. O cordeiro que foi degolado, o cordeiro que foi vendido, fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas só que na restituição do cordeiro que foi degolado e vendido, aleluia, restitui-se 4 cordeiros. Daí nós fomos explicar que esses 4 cordeiros, com esses 4 cordeiros, fala verdadeiramente nos 4 evangelhos que explicam o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro cordeiro. E fomos fazer um paralelo, os 4 evangelhos com as 4 cores da cortina da porta do tabernáculo, e fizemos ali o paralelo. Mateus, queridos e amados irmãos, fala da púrpura, o rei. Queridos e amados irmãos, Marcos fala do branco, o homem perfeito. Lucas fala do carmesim, a cor vermelha. Jesus Cristo, o homem. Evangelho de João verdadeiramente fala, queridos e amados, do azul, uma vez que o azul é a cor da divindade. Agora demos um salto no livro do Apocalipse, para, queridos e amados, falarmos acerca dos 4 animais, os 4 animais viventes que se encontram ao redor do trono. E começamos a dizer que esses 4 animais que se encontram ao redor do trono explicam o animal que está no trono. E a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse capítulo 5, versículo 6, que o animal que está no trono é um cordeiro como havendo sido degolado. Dali dizemos, queridos e amados irmãos, que esses 4 animais viventes realmente explicam do cordeiro degolado. Glórias ao Senhor. Aleluia. Amados no Senhor. Agora, vamos procurar fazer um paralelo dos 4 animais, dos 4 evangelhos e das 4 cores. Presta atenção, queridos e amados, porque a Bíblia está a dizer que estes animais, um tem o rosto de um leão, ou a seguir
o a seguir tem o rosto de um bezerro, o outro tem o rosto de um homem e, portanto, o derradeiro tem o rosto de uma águia. Queridos e amados irmãos, vemos aqui, vemos leão, vemos bezerro, vemos homem e vemos águia. Presta atenção. Queridos e amados, falamos que a cor púrpura fala do Evangelho de Mateus, porque a púrpura fala do reinado. E uma vez que o Evangelho de Mateus apresenta-nos Jesus Cristo, o Rei. E, queridos e amados, quando nós vamos ligar com um dos animais, vamos ligar justamente com o primeiro animal, que tem o rosto de leão. Porque o leão, ele é o rei no meio dos animais. E Jesus Cristo, ele é chamado de leão da tribo de Judá. E entenda que o leão fala de Mateus, fala, portanto, da cor púrpura, porque todos essa linha realmente mostra o nosso Senhor Jesus Cristo como Rei. O Cordeiro é Rei. Queridos e amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Rei. Portanto, temos a cor púrpura, que é igual ao Evangelho de Mateus, que também é igual ao primeiro animal, que tem o rosto de leão, que diretamente fala de Jesus Cristo, o Rei. A seguir, nós temos, portanto, a cor branca, que iguala ao Evangelho de Marcos. Queridos e amados, compreenda que o Evangelho de Marcos vai ser igual no outro lado com os animais, o animal que tem o rosto, queridos e amados irmãos, de boi. Porque o boi, queridos e amados irmãos, é o servo. Boi é o servo. Quando se fala do boi, realmente fala-se do servo na linguagem espiritual. Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, ele é apresentado como aquele que serve os outros, aquele que realmente está ali preocupado com as situações dos outros, aquele que está ali para dar de comer, aquele que está ali para curar, aquele que está ali para perdoar. Ele veio para servir e não para ser servido. Portanto, o Evangelho de Marcos nos apresenta Jesus como o servo, como, portanto, o boi. Por isso é que boi faz um paralelo com Marcos e faz um paralelo com o branco, que realmente fala da perfeição. E, portanto, nós temos a cor carmesim. A cor carmesim, nós fizemos um paralelo com o Evangelho de Lucas. E, portanto, Lucas tem, queridos e amados irmãos, ligação nos animais com aquele animal que tem o rosto de homem, uma vez que Lucas apresenta Jesus como o homem. Portanto, nós vemos que o terceiro animal, ele tem rosto de homem. O terceiro animal que tem rosto de homem fala do terceiro evangelho e fala, portanto, da cor carmesim, a cor vermelha. Depois, queridos e amados, nós temos a cor azul. A cor azul nós fizemos paralelo com o Evangelho de João, uma vez que o azul fala dos céus, uma vez que o azul fala da divindade, e no Evangelho de João somos apresentados Jesus como o divino, somos apresentados Jesus como Deus. E o Evangelho de João vai fazer um paralelo no outro lado, na lista dos animais, com a águia, porque, queridos e amados irmãos, a águia, realmente nós sabemos muito bem que até mesmo noutras literaturas somos apresentados João como águia, pelo fato, queridos e amados irmãos, da capacidade de perfuração da sua visão dentro do ângulo profético. E a águia, queridos e amados, é um animal que tem uma visão extraordinária, porque quanto mais distante, mais próximo mais próximo ele vê as coisas. Quanto mais distante, ele tem uma projeção mais aproximada. E dali é esse o ângulo profético. O ângulo profético, queridos e amados, não podemos estar milhares de anos antes, mas pelo ângulo profético estamos a ver algo aqui já atrás. E dali nós entendemos que verdadeiramente João é ele quem vai escrever o livro do Apocalipse, quando ele foi exilado na ilha de Patmos, aleluia, a ilha de Patmos, que era banhada pelo mar Egeu, quando ele foi colocado ali, exilado pelo rei Domiciano. E dali entendemos, queridos e amados irmãos, que é na ilha de Patmos onde Deus abre uma tela e começa a lhe mostrar as coisas, queridos e amados irmãos, ligadas as coisas do fim. Deus lhe mostra, portanto, lhe faz um resumo da escatologia da Bíblia. E, queridos e amados irmãos, compreenda que realmente a águia fala de João, fala do
do azul, a cor da divindade. Então, queridos e amados irmãos, entenda que os 4 evangelhos foram representados no Antigo Testamento a partir das 4 cores, e no livro de Apocalipse são apresentados através dos 4 animais viventes. Por isso é que nós dizemos que tinha que ser somente 4 evangelhos, segundo a soberania de Deus. Porque para um cordeiro degolado ou vendido, deve, portanto, ser restituído 4 cordeiros. E entenda ainda, queridos e amados irmãos, que os 4 evangelhos realmente falam de uma pessoa só. Quer dizer, nós temos uma pessoa, mas que realmente ele se manifesta em 4 dimensões. Na dimensão de leão, na dimensão de boi, na dimensão de homem e na dimensão de águia. Nós temos um só homem, Jesus Cristo, porque os 4 animais explicam o animal que está sentado no trono, que é o cordeiro. Por isso é que dizemos que os 4 animais, os 4 evangelhos, as 4 cores realmente falam do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar mais um pouquinho no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, passarei a ler o versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Presta atenção, queridos e amados irmãos, porque este rio é que irrigava o jardim todo. Este rio, queridos e amados irmãos, na Bíblia aqui nos falam até mesmo os nomes dos 4 braços. Mas era apenas um rio que, portanto, ele se manifestava e se dividia em 4. Queridos e amados, entenda que esses 4 realmente explicam um. Quer dizer, é apenas um rio, mas que realmente se manifesta em 4 braços. E o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdelho e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idekel. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. A palavra Idekel é uma palavra hebraica que quer dizer tigre. Portanto, o terceiro rio é o rio Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o rio Eufrates. Queridos e amados, compreenda que esses 4 rios realmente eles são manifestos a partir de um só rio. Por isso é que nós estamos a dizer que os 4 evangelhos são manifestos através de uma só pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que 4 evangelhos? Porque os 4 explicam explicam o nosso Senhor Jesus Cristo. Os 4 cordeiros, portanto, explicam, queridos e amados irmãos, o único cordeiro, um cordeiro que foi degolado e vendido. Os 4 animais viventes ao redor do trono explicam o animal que está no centro, que está no trono, que é o cordeiro que a Bíblia vai dizer havendo então sido degolado. E dali nós explicamos que verdadeiramente é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o cordeiro que foi vendido e degolado. E, portanto, temos a restituição de 4 cordeiros, que são os 4 animais, que são as 4 cores, que são, queridos e amados irmãos, os 4 evangelhos que vêm para explicar o cordeiro que foi, portanto, vendido e degolado. E levamos agora os amados no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 10, para explicar que este rio que se dividia em 4 verdadeiramente fala do nosso Senhor Jesus Cristo, porque uma vez que ele gera a água, portanto a água é a vida também. A água fala da vida, a água fala da palavra, a água também fala da bênção, a água também fala do Espírito. E portanto entendemos que tudo isso, a fonte é o nosso Senhor Jesus Cristo. E entenda ainda que Paulo vai dizer, para nós concluirmos, Paulo vai dizer, vou ler já a partir daqui, Paulo vai dizer no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, no seu versículo 6, ele vai falar acerca das 4 maneiras de abordar Jesus. Ok, porque Jesus é a palavra, então ele vai falar das 4 maneiras de abordar a palavra. Quer dizer que estamos a abordar a palavra, estamos a abordar Jesus,
nessas 4 dimensões. Ok. E agora, irmãos, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência do conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina? Queridos e amados, dali, portanto, nós realmente chegamos ao ponto de compreender que tanto essas 4 dimensões de apregoar, a palavra do Senhor também fala dos 4 animais, realmente fala dos 4 animais, fala dos 4 evangelhos e também fala, queridos e amados irmãos, das 4 cores. Vemos ali, queridos e amados irmãos, uma grande ligação, uma grande convergência. Queridos e amados, que Deus vos abençoe. Deus, pela sua soberania, fez com que existisse somente 4 evangelhos, porque esses 4 explicam o cordeiro que foi, portanto, vendido e degolado. Entenda ainda que Jesus Cristo foi vendido e degolado por causa de você e eu. A sua morte verdadeiramente foi para o nosso resgate. Nós, através do seu sangue, fomos comprados. Por isso é que Paulo vai escrever, penso que no livro de Hebreus e no livro de Efésios, ele vai dizer que nós não fomos comprados por prata ou ouro. Deixa eu ver aqui a passagem. Primeiro Pedro 1, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa má maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro, portanto, é que nos concede esta informação, dizendo que nós fomos resgatados pelo sangue do cordeiro. Jesus Cristo foi degolado, foi, portanto, vendido, e é através disso que nós estamos em vida, é através disso que os nossos pecados foram expiados e, portanto, perdoados. Aceita Jesus, receba Jesus na tua vida, entrega a tua vida a Jesus, entrega o teu ser completo, teu corpo, teu espírito, tua alma, teu espírito e teu corpo, entrega-os a Deus, para que Deus Ele mesmo possa conduzir, querido e amado irmão, a tua vida. Não sejas tu mesmo a dirigir a tua vida. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, para que Ele mesmo possa, portanto, conduzir. Eis aqui então o nosso grande amém diante desta gravação de vídeo. Falamos hoje porquê dos 4 evangelhos, e que Deus abençoe-vos rica e poderosamente, abençoe cada igreja, abençoe cada ministério, abençoe cada família que aí está representada. Que Deus abençoe o MCA, Movimento Carismático de Angola. Nós também aproveitamos dessa para dizer todos os sábados, a partir das 8 horas até as 11 horas, na sede do Movimento Carismático de Angola, temos tido ensinamentos da Palavra do Senhor, que nós chamamos manhãs de ensino da Palavra, onde nós falamos dessas coisas de forma ainda mais ampliada, e nós convidamos todos os interessados, todos os angolanos interessados a virem, a procurarem o endereço. Nós estamos localizados em Cacoaco, penso que é Cacoaco, Angola, Quilões, queridos e amados, na estrada nacional de Cacoaco mesmo, estrada nacional de Cacoaco, a estrada nacional que vai para Cacoaco, vai para o Bengo, e nós estamos logo por detrás das empresas. Ali tem a Tecnocarro, tem, portanto, a Induve, tem a Cimianto. Nós estamos por detrás. É só chegares ali por detrás daquelas empresas ali e perguntar pelo Movimento Carismático de Angola, MCA. E
todos os amados que de uma ou de outra forma podem estar interessados, podem ligar para 948 18 7607. 948 18 7607. O da Movicel 991 18 7607. 991 18 7607. Esses são, portanto, os meus números telefônicos. Todos os amados que, portanto, estão interessados em frequentar tanto os cultos de avivamento todos os domingos de tarde, a partir das 15 horas na sede do MCA, e as nossas manhãs de ensino das 8 horas às 11 horas no sábado, podem, portanto, ligar e nós vamos conceder o endereço para que, portanto, vocês possam conseguir chegar na sede do MCA. Que Deus, portanto, vos abençoe e que Deus abençoe também a nossa nação angolana. Amém.